praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que queima como fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Santo Deus e amado Pai, glória a Deus. Gente, eu não sei vocês, mas eu estou com um pouco de frio. Tá doido. Olha, botaram no 18, hoje está nevando lá fora. As crianças estavam com frio para falar. E olha que eu estou com 2 luzes, hein? Meu Deus do céu. Glória a Deus. Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estrear aqui o culto novo, né? Glória. Amém. Glória a Deus. Sinto falta de alguns irmãos, eu sei que choveu bastante, né? Mas às vezes a gente fica pensando assim, se nós vivêssemos assim nesses países que as pessoas para cultuarem a Deus têm que enfrentar a morte, quantas pessoas não estariam, né, na igreja? Porque tem países aí que, se for pego cultuando a Deus, eles são queimados vivos, né? Tem lugares ainda assim, nesses dias atuais, né? E às vezes uma chuva para a igreja, mas glória a Deus, amém? Glória a Deus. Oh Deus. E hoje a gente vai pregar, gente, uma palavra de bênção, sabe? Eu creio que é uma palavra de bênção. Alguns podem dizer, será? Eu peguei até uma linguagem mais jovial aqui, uma palavra assim, mais fácil para mim estar lendo aqui para passar para os jovens. Não que eles não entendam, não é isso, é que a linguagem deles é mais difícil. Essa linguagem aqui, na verdade, nem eu entendo, né, direito. Essa linguagem, a minha Bíblia aqui, meu Deus do céu, a linguagem a gente não usa no dia a dia. Eu já, devido a muitos anos, eu estou com essa Bíblia aqui, eu não era nem casado quando eu já usava essa Bíblia aqui, né, essa aqui. Então, você tem uma ideia, eu já tenho mais de 16 anos de casado e eu ainda estou com a Bíblia. Eu ainda era solteiro, ainda já usava essa Bíblia. Então, eu me acostumei já com ela. Mas realmente ela tem uma linguagem difícil. Então, eu vou estar lendo aqui Apocalipse, capítulo 21. Vou ler 8 versículos. Amém? 8 versículos. Eu quero que você esteja atento mesmo, com seus ouvidos atentos, que eu vou estar falando aqui. Eu acredito que a palavra abençoada é um pouquinho dura, mas a palavra abençoada é assim, um pouquinho dura mesmo, sabe? Eu até comentava com a minha esposa, há uns dias atrás, eu falava, eu vou pregar para os jovens. Aí eu falei assim, vou descer a chibata. Mas é brincando, irmãos. Mas claro, né? Eu quero que não só os jovens, mas essa igreja vá morar nesse céu que nós vamos estar lendo aqui. Amém? Glória a Deus. O título da mensagem aqui fica assim, essa versão fica, o nome dessa versão, vou até ler aqui para vocês, versão fácil de ler, olha aí. Amém? É o nome dessa versão, aqui tá assim. O novo céu e a nova terra. Depois vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido e o mar já não existia mais. Vi também cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela estava vestida como uma noiva enfeitada para o seu marido. Então
ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizendo: agora a morada de Deus vai ser com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus. Então o próprio Deus estará com eles e ele lhes será por Deus. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos e a morte já não existe mais. Não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque as coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: olhe, eu estou fazendo tudo novo. E acrescentou: escreva isto, porque estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele ainda me disse: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos os que têm sede eu darei de beber, de graça, da fonte da água da vida. Aquele que vencer, preste atenção, aquele que vencer herdará todas essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Entretanto, a palavra vinha cá, entretanto, agora é que vem o porém, todavia, né, aos covardes, aos incrédulos, os pervertidos, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que queima como fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Santo Deus e amado Pai, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Criador dos céus e da terra, perante o Senhor, Deus, eu me humilho te pedindo, perdoa, Deus, tudo que é em nós, tudo que é em mim que não te agrada. Inclina, Deus, os teus ouvidos para cá, receba, Deus, a nossa adoração, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha falar conosco, meu Pai. Venha, Deus, não porque merecemos, mas porque nós necessitamos da tua palavra. Fala com a tua noiva, fala comigo. Ó Deus, inclina teus ouvidos, Pai. Ouça o nosso clamor. Fala comigo, Pai. Fala com a tua igreja. Alimenta-nos, ó Pai. Porque a tua palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da tua boca. Por isso, Deus, toma a minha mente e os meus lábios, o meu ser. Que não seja mais o meu querer, mas que seja o teu querer, Pai. E fala conosco. Porque esta igreja é tua. Este povo é teu. Nós somos teus, ó Deus. Tu compraste a nossa vida com um precioso sangue. Por isso, Deus, faz o que tu queres. Em nome de Jesus. Amém. Quantos creem e concordam, aplaudam o nome do nosso Deus? Tome seu assento para a honra e glória do nosso Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou estar falando hoje, irmãos, de pecado. Eu falei de céu, inferno, né? Foi lido aqui o céu e o inferno. O céu é real, o inferno também, eu creio, né? Assim como eu creio no céu, eu creio num Deus, eu também creio no inferno. Então, eu acredito que quem crê em Deus verdadeiramente, não é aquele ateu disfarçado, porque tem um ateu que fala assim: eu acredito em Deus, mas não quer nem saber do que Deus quer, do que Deus pensa, não está nem aí para a lei de Deus, só lembra de Deus quando precisa. Isso para mim é um ateu. Porque meu irmão, ele não tem para onde correr, já foi para a medicina, já foi para tudo, aí quando não tem, vamos atrás de Deus. Para mim isso é uma forma de ser ateu também, porque só lembra de Deus quando precisa. Mas, para aqueles que acreditam verdadeiramente em Deus, nós temos que acreditar que existe um céu, que existe um inferno. Nós temos que acreditar nisso, porque Ele mesmo falou sobre isso. Ele mesmo. Então, se nós não acreditamos no inferno e no céu, então a gente não acredita em Deus. Nós vamos estar falando aqui de pecado, coisas que muitas vezes, às vezes a gente nem imagina que é pecado. Há um tempo atrás, estava conversando com o Dudu no churrasco, umas pessoas, e comentaram alguns pecados ali, e eu vi pessoas surpresas com coisas que eu achava que todo mundo sabia. Mas
coisas ali que tinha pessoas que não sabiam que era pecado. E às vezes acontece isso no nosso meio, né? Principalmente nos jovens que estão caminhando agora. Então assim, a gente vai ficar falando aqui de coisas que podem nos levar para essa segunda morte, para esse lago de fogo e enxofre, né? Que é a segunda morte. Então, para que nós não venhamos a palavra é um pouco dura, mas tudo isso, irmãos, a palavra de Deus fala assim: Deus corrige ao filho que ama. Aleluia, glória a Deus. Então, se Deus nos corrige, é porque Ele nos ama e Ele quer que nós venhamos a morar com Ele nessa nova Jerusalém. É isso que Ele quer com nós. Ele quer enxugar toda lágrima. Ele fala assim: não vai haver dor, não vai haver pranto, não vai haver morte. Então Ele quer o melhor para nós. Então Ele vem falar palavras assim para não para machucar, literalmente, mas para curar, para fazer a obra no nosso caráter, no nosso ser. Amém? Então vamos estar falando de algumas coisas aqui. Eu vou estar esclarecendo, irmãos. Eu acredito que é mais forma de estudo isso aqui. Então, eu peço que você deixe a Bíblia aberta ali, principalmente no versículo 8. E vamos estar falando aqui de algumas coisas. Na minha versão, a versão mais antiga, no versículo 8, a versão está assim: mas quanto aos tímidos. Quantas versões estão assim? Tímidos. Tímidos. A minha também é tímida. Mas isso há muito tempo, né? Hoje, como estão corrigindo, já perceberam que essa palavra tímido está errada, tá? Está errada. Eu vou explicar o porquê. Por que está errada? Ah, meu Deus, eles erraram. Irmãos, o português é algo muito difícil, né? Tem muitos sinônimos, muitas palavras com o mesmo significativo, mesmo significado. Então, o português realmente é muito difícil. Então, na tradução, muitas vezes, tem palavras assim. As pessoas... Eu mesmo antes de mudarem, eu já ficava assim, meu Deus, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Sempre fui muito tímido mesmo. Pode não parecer, mas eu era tímido. Principalmente para falar em público. Eu até estava pensando ali, né, faz um tempinho que eu não venho aqui, eu falei, será que dá um nervoso? Não, até que não, graças a Deus. Mas se eu ficar muito tempo sem pregar, começa a dar um nervosismo, sim. Começa. Apesar de eu pregar há anos, mas eu sou uma pessoa tímida. Eu lembro que quando eu comecei a louvar, né, eu sentia muita timidez para tocar violão. Eu tocava em casa uma coisa, mas na hora de tocar aqui, os dedos travavam, tudo isso por causa da timidez. Então eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, a minha versão falava assim, olha, os tímidos vão para o inferno. Eu ficava assim, meu Deus, quer dizer que eu vou para o inferno só porque eu sou tímido? Eu falei, meu Deus, então timidez é pecado? E eu ficava com essa... Eu fui orar a Deus. E Deus falou comigo, não é pecado, porque timidez não é pecado. Eu falava, então por que está escrito aqui? Aí eu falo, é um erro de tradução. Tanto que nas versões atualizadas já está covarde, que é a palavra correta, covarde. Eu vou explicar que tipo de covardia ele está falando aqui. Muitas vezes, hoje nós vivemos uma sociedade que é muito fácil pregar o evangelho. É muito fácil você chegar na sua fábrica hoje em dia e dizer, eu sou evangélico, eu vou para a igreja. Mas a partir do momento em que alguém pergunta para você, você é evangélico? E você diz assim, não, por vergonha, é covarde. Você está entendendo? É um tipo de covardia. Porque às vezes a gente não quer, porque, querendo ou não, apesar de toda a mudança que tem acontecido no Brasil, de uns anos para cá, mas ainda há um preconceito contra o evangélico. Ainda há um preconceito. E às vezes a pessoa não quer sofrer esse preconceito. E ela mente. Ela esconde que vai na igreja, esconde que é cristão. Por covardia. Perdão, irmãos. Travando aqui a língua. E é o que acontece. Mas eu vou mais ainda. Sabe quando eu disse a si mesmo, isso aqui é o princípio, que acontece aqui, mas lembra quando eu disse a si mesmo que tem alguns países que as pessoas, para ir cultuar a Deus, elas enfrentam a morte.
E quando a pessoa, eu vou dar um exemplo clássico aqui para os jovens pegar. Quantos sabem aqui a história da fornalha? Fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados ali na fornalha. Ali, o rei Nabucodonosor deu uma opção de ser covarde ou não. Ali teve uma opção. E a opção era, eles podiam se prostrar diante da estátua de ouro do rei Nabucodonosor. Se eles se prostrassem, eles iam ser livres da fornalha. Porém, iam ser covardes diante de Deus. Você está entendendo? É esse tipo de covardia que a Bíblia está falando, que aqueles que praticam essa covardia vão para o inferno, a segunda morte. É a pessoa que nega a Jesus. É a pessoa que em um momento de perigo, um momento de, sei lá, está constrangida, eu não sei, a pessoa simplesmente nega a Jesus. Isso são os covardes, são aqueles que não herdarão o reino dos céus. Por isso, irmãos, eu até entendo a sua timidez de falar em público. Jovens, eu entendo. Eu até entendo a sua timidez de cantar aqui. Não é fácil. Os psicólogos dizem que é o maior medo do ser humano. Supera até a morte, o falar em público. Para você ter uma ideia. As pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte. Porém, eu digo, não é fácil, realmente. Mas a partir do momento em que alguém pergunta qual é o teu Deus, qual é a tua religião, que Deus você serve, e você foge, nega, você simplesmente às vezes, eu falo isso muito para os jovens que estudam, a gente sabe de pessoas que tem momentos ali na escola que a pessoa tem que adorar outros deuses, jogar moeda para outros deuses. E às vezes, para a gente não ser diferente, a gente vai junto com todos aqueles outros que não conhecem a Deus. Só para ninguém perguntar qual é o meu Deus. Não, irmãos, nós temos que ser firmes. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós não podemos ser covardes. Eu lembro, eu acho que meu filho estava no Yotien, não é isso, Luciano? Yotien. E a professora falou, e ele falou, ele tinha 3 anos, 4 anos. Luciana balançou a cabeça, então fala a idade, filho. 6 anos. Ele tinha 6 anos de idade. E aí a professora falou que tinha que adorar ali, jogar a moeda. E ele não jogou, de jeito nenhum. Com 6 anos de idade, ele não jogou a moeda. Se eu não me engano, ele trouxe a moeda para casa, não foi? Não jogou. Só sei que ele não jogou. A Luciana está balançando a cabeça ali e ela sabe melhor que eu. Eu joguei, mas eu orei a Deus. Foi, jogou para Deus. Joguei para Deus, Jesus Cristo. Joguei com essa altura. Eu não lembro direito, né? Eu só sei que ele não queria fazer, parece que até chorou, se eu não me engano. Não, eu não lembro. Não lembro, mas foi uma coisa assim. Então, irmãos, acontecem essas situações na escola, principalmente no país que a gente vive. Estou falando isso para os jovens, mas para todos nós. Nós não podemos nos dobrar diante de outros deuses. Nós não podemos ser covardes. Isso eu falo para os jovens, eu falo para cada um de nós. Nós não podemos nos dobrar diante de qualquer Deus. Nós temos que nos dobrar, sim, diante do Deus Todo-Poderoso. Porque Satanás, ele quer adoração. Você sabia que ele quer adoração? Desde a tentação ali, o que ele ofereceu todos os reinos, tudo para Jesus Cristo, só para Jesus Cristo se prostrado adorar ele. Satanás, ele quer adorar, ele quer ser adorado. Ele quer. Mas nós temos que adorar somente a um Deus. Mesmo que seja necessário uma morte, nós temos que enfrentar. Porque aquele que recuar, aquele não herdará o reino dos céus. É esse tipo de timidez que algumas versões vai estar. É a covardia de negar Deus diante das dificuldades. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós não podemos ser covardes. Nós temos que ser corajosos. Eu lembro, irmãos, de um testemunho agora, de uma jovem na Europa, de 12 anos. Eu já contei isso aqui.
12 anos de idade. Nessa época, na Inglaterra, isso no século, agora me falha a memória, se eu não me engano, no século 13. Me falha a memória, eu estava lendo essa história um tempo atrás. Acharam essa jovem, ela tinha 12 anos de idade. E ela estava com uma Bíblia na mão. E foi decretada uma lei que quem fosse achado com a Bíblia seria morto. E aí acharam aquela jovem de 12 anos. E aí os soldados pegaram e começaram a construir tijolos ao redor dela, dizendo assim mesmo: olha, a gente, se tu falar que essa Bíblia não é, basta tu dizer, essa Bíblia não é tua, que a gente vai te deixar livre. Fala que você achou, fala qualquer coisa, mas diz que os soldados não queriam matar ela, mas já tinham decretado a lei. Se achassem qualquer ser humano com uma Bíblia na mão, seria morto. Aí perguntaram para ela: de quem é essa Bíblia? Ela falou: é minha. E aí começaram a botar tijolo. Aí ficou só o último tijolinho do olho e fizeram mais uma vez a pergunta para ela. Falaram assim: olha, tu vai morrer, tu vai ficar aí e vai morrer. Tu tem a tua última oportunidade agora. De quem é essa Bíblia? E ela disse: taca esse tijolo aí, a Bíblia é minha. Com 12 anos de idade, ela não recuou. Aleluia. Corajosa. Foi até a morte. Morreu não, meu, porque crente não morre, ela está na glória. Aleluia. Ela só passou de uma passagem para outra. Aleluia, Deus. Porque eu acredito que assim como Estevão estava ali sendo apedrejado e ele teve uma visão que viu Deus, os anjos ali esperando, eu acredito que essa jovem de 12 anos, a partir do momento em que acabou a vida dela ali, o próprio Deus estava ali no trono esperando ela para a honra e glória do nosso Deus. Irmãos, nós não podemos ser covardes. Aleluia. Eu lembro uma outra história, agora já é dos adultos também, era conhecido como os trovões, os soldados. Faz bastante tempo esse testemunho que eu ouvi. E eles eram um grupo de soldados. E eles eram de um rei. E eles eram como se fosse um grupo especial ali daquele rei. Só que eles eram cristãos. Só que morreu esse rei. E no lugar desse rei surgiu um rei que ele odiava a Deus. E aí ele pegou os soldados, colocou eles nus num lago congelando. Né? E eles falaram assim mesmo, se eu não me engano eram 20 soldados, e eles falaram assim mesmo: se você negar Jesus, e eles colocaram uma bacia de água quente, né? Se você negar Jesus, aqui fora está a bacia de água quente, você pode vir aqui, se aquecer, mas se você não negar Jesus, você vai morrer aí, congelado. E eles lá, congelando no mar, e eles ficavam ali, chamando, dando oportunidade, a vasilha aqui, a bacia com água morna aqui, quente. E eles ficaram, e durante um bom tempo, muitos ficaram ali firmes, mas teve um que veio na frente e desistiu, e tomou o banho de água quente. Aí mais dois desistiram. Os outros 18 morreram. Morreram não, como eu falei. Partiram. Porém, até aqueles que desistiram, o rei mandou matar. Você está entendendo, irmãos? Não tem opção. A gente fala, às vezes, vamos ser corajosos, vamos enfrentar tudo. Até mesmo, eu digo, irmãos, enfrentar para adorar a Deus. Uma das coisas que eu falo, e quando surgiu essa doença, que tem aí assolado o mundo, mas graças a Deus já está melhorando em muitos países, foi uma das coisas que eu lembrei. Eu sei que a situação é complicada, é diferente, né? Mas eu lembrei disso, eu falei assim, eu lembro um dia eu estava falando com um rapaz, eu falei assim: meu Deus, quando eu chegar lá no céu, que eu encontrar esses homens que enfrentaram a morte para não negar Jesus, eu vou dizer assim mesmo: meu Deus, um Covid, eu fechei a igreja, fiquei em casa, trancado. Não, eu vou enfrentar.
pode ninguém vir, mas eu vou enfrentar. Porque se outros homens tiveram a oportunidade, né, de glorificar e exaltar o nome de Deus com a sua vida, eis-me aqui. Eu vim, irmãos, eu venho e não vai ser isso que vai me parar. Pelo menos eu creio que Deus vai nos dar força e nós vamos estar fazendo a obra de Deus, enfrentando qualquer coisa, em nome de Jesus. Nós não vamos ser covardes. Eu vou pular um pouquinho, porque só esse tema de covardia tem muita coisa, né? Então, se a gente ficar aqui só na covardia, eu não vou falar as outras coisas. Então, vamos pular. Eu vou ler na versão mais atualizada aqui. Os pervertidos, né? Como é que está na versão sua, Miriam? Próximo. A sua versão está igual a minha? Incrédulos. Não, incrédulo já? Não, é incrédulo, é verdade. O pervertido é o outro, é incrédulos. É isso mesmo. Certinho. É o incrédulo. Tá aqui, olha. Incrédulo. Vamos falar da incredulidade. O meu também é incrédulo. Eu só pulei uma. A incredulidade, a gente vê que o povo hebreu, quando foi atravessando o deserto ali, até chegar à terra prometida, a gente vai ver em Hebreus, capítulo 3, que eles não chegaram lá por causa da incredulidade. Você sabia, irmãos, que a incredulidade é algo que pega, passa? Você sabia que se andar com uma pessoa que não acredita no poder de Deus, no mover de Deus, nos milagres de Deus, no sobrenatural de Deus, aquilo ali pode acabar te contagiando? Você sabia disso? Começa a andar muito com alguém que não teme a Deus. Se você não tiver a sua fé firmada na rocha, você começa a acreditar que a gente veio do macaco. Irmãos. Tem muitas pessoas que às vezes até crescem dentro da igreja. E aí pegam uma idade, vão fazer uma faculdade. Eu estava vendo esses dias eu estava vendo um testemunho de um rapaz, graças a Deus ele voltou para os caminhos. Aí vai fazer uma faculdade, aí o professor, a escola, os alunos, tudo ali começam a influenciar. E aí a pessoa começa a desacreditar em Deus. E nasceu dentro da igreja. Por isso eu falo isso para os jovens que estão aqui, irmãos. Sabe, ouçam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, irmãos. Aleluia. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Nós temos que ouvir testemunhos missionários. Nós temos que mover no sobrenatural de Deus. Aleluia, glória a Deus. Sabia? A Bíblia fala assim mesmo, se você quiser algum dom, você pode pedir o dom. Você pode pedir em oração. Nós temos que mover no sobrenatural de Deus. Os dons, irmãos, é para a igreja, é para a edificação da igreja. Jovens, sabe? Profetizem. Busquem os melhores dons. Busque os melhores dons, é assim que a palavra de Deus fala. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Busque os melhores dons, mova no sobrenatural de Deus. Nosso Deus, ele é real. Aleluia. Glória a Deus. Nosso Deus é real, irmãos. Se você começa, às vezes eu já ouvi pessoas, já ouvi até alguns dizendo assim mesmo, eu não vou incomodar a Deus com a dor de cabeça. Eu já ouvi alguns falarem isso. Eu vou lá e tomo uma Dorflex, eu acho que é isso. Eu não lembro, mas eu já escutei isso. Eu não vou incomodar Deus com a dor de cabeça. Eu falei assim, esses dias eu escutei um também, não era pastor, um irmão falando para mim, falou, ele estava passando uma dificuldade, ele falou, cara, eu nem vou incomodar Deus com isso, eu vou direto no hospital. Aí eu falei para ele de Asa. Quantos conhecem a história do rei Asa, pai de José? Sabe que foi um dos maiores pecados do rei Asa? Alguém sabe? Ele teve uma doença perto da sua morte, uma doença nos pés. E essa doença, ele não foi atrás da cura divina. Ele foi procurar os médicos.
E aí Deus mandou um profeta e repreendeu o rei Asa, porque ele confiou mais nos médicos do que em Deus. Irmãos, eu não tenho nada contra médico. Não tenho nada. Eu creio que é Deus que dá sabedoria para os médicos. Eu creio nisso. Mas nós temos que aprender a mover, irmão. É com uma dor de cabeça. Você não está incomodando Deus. Você está crescendo no Evangelho. Aleluia. Você está crescendo no sobrenatural de Deus. É uma dor de cabeça, você começa a mover ali na dor de cabeça. Aleluia, Jesus. Porque, irmão, quando vem o câncer, vem a luta grande, você já está preparado, porque você já moveu nos pequenos. Você já quer mover no grande. Vai. No pequeno já é difícil. Você já parou para pensar nisso? Tem gente que é assim, irmãos. Não vou tomar Dorflex, não vou incomodar Deus. Irmão, desde criança, meus filhos, podia ser cólica, podia ser o que for, meu irmão. Antes de ir para o médico ou qualquer remédio, vamos orar. Aleluia. Se for da graça de Deus, Ele vai curar. Se for da vontade de Deus, Ele vai curar. Desde de novinho, muitas vezes Deus curou. Teve vezes que não curou. Mas antes eu faço uma oração. Vamos orar. Vamos glorificar o nome de Deus. Aleluia. Vamos movendo até para a gente crescer, Dudu. Porque quando vem a luta verdadeira, aquilo ali é só para a gente mover. Quando vem a luta, a gente está preparado. Opa, nosso Deus cura.